Bom dia, pessoal. A gente vai seguir os temas aqui da família inteira, que é uma série que a nossa igreja está fazendo para corrigir, vamos dizer assim, algumas distorções sobre família que a gente tem visto por aí, né? Na sociedade e no mundo. E o nosso tema dessa manhã vai ser falar um pouquinho sobre limites e disciplina bíblica, mas não no modelo amplo, né, que é para todos os seres humanos, mas mais focado na criação de filhos. Então a gente vai tentar restringir um pouco o tema, a correção de filhos, né? E a ideia é mostrar que a correção amorosa, ela é um ato de cuidado e de amor. E mostrar o papel da disciplina nesse processo de formação dos nossos filhos. Então, a agenda que eu quero tratar hoje com vocês, primeiro eu quero dar uma sugestão de leituras, né? Eu acho que é uma bibliografia que eu usei, tanto para preparar esse curso, mas que a nossa família usou também, nos orientando nesse processo de criação de filhos. E eu vou tratar primeiro de limites, né? Explicar a origem dos limites e a sua importância. Explicar a autoridade, quem tem autoridade, qual que foi a origem de autoridade, como que a gente acaba, em algumas vezes, exercendo abuso de autoridade que foi dada por Deus. Eu quero também trazer as consequências da ausência de limites na criação dos filhos. Então esse é um ponto importante, né? Muitas famílias optam por não impor limites ou não exercer a disciplina para garantir que eles estejam operando dentro dos limites. E isso traz consequências importantes. Quero tratar de obediência, por que ela é importante e como que ela deve funcionar numa família cristã. E vou falar da disciplina em si, né? Características da disciplina e as dificuldades que a gente tem no dia a dia para falar da disciplina. Aqui a gente vai ter uma aula, isso aqui é assunto para um seminário. Então eu vou tentar pincelar alguns tópicos e eu vou dar recomendações também de como que vocês conseguem se aprofundar no tema saindo daqui, tá? Então é essa a ideia do curso hoje. Então, falando de bibliografia, eu peguei 3 livros que a gente usou na nossa família, né? O primeiro é Não Me Faça Contar Até 3. É um livro interessante. O segundo é Pastoreando o Coração da Criança. E aqui a ideia dos pais serem efetivamente pastores dos seus filhos. Tratar o coração e as motivações acima de tudo. Todos eles, de alguma forma, tratam dessa forma, que é a forma cristã de tratar o tema. Mas esse aqui ele tem um nome interessante, né? Pastoreando, da ideia do pastor mesmo. E o Dobson falando de como lidar com a teimosia do seu filho. Tá? Então, esse aqui é interessante que ele trata bem das faixas etárias, né? Do nenenzinho. Ele trata como que o processo de disciplina vai mudando ao longo do tempo. Então, mas tem vários outros autores bons, né? Lupiolo e outros. Então, aqui só alguns. Sobre limites, eu queria trazer um aspecto que muitas vezes a gente lê a Bíblia e não percebe nesse ponto. O limite ele foi introduzido antes do pecado. No muito bom de Deus. Quando ele criou o homem, aqui o limite foi introduzido inclusive antes de criar a mulher. Se a gente olha na sequência bíblica, Deus ele criou o homem, estava tudo muito bom, né? E sem pecado ainda no mundo, e ele definiu o limite. E para a humanidade, vamos ler o texto bíblico primeiro, mas depois eu vou explicar um pouquinho. Isso é algo muito importante. Então, esse limite que foi instituído antes do pecado, aconteceu nesse momento aqui. Gênesis capítulo 2, versículos de 15 a 17, diz o seguinte: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela comer, certamente você morrerá. Então aqui Deus, por amor, e o Fernando tratou disso há uns 3 domingos atrás, se eu não me engano, que quando Deus impôs esse limite para o ser humano, basicamente ele falou o seguinte: olha, se você me obedecer e seguir o meu limite, você está comigo. Eu sou responsável, eu sou autoridade, e você vai seguir a vida plena segundo a minha instrução. Agora você tem a opção, e Deus por amor ele fez isso,
de escolher outra proposta, que é seguir a vida do jeito que você quer, fora do limite de Deus, né? Uma ilustração que o pessoal costuma usar para tratar limite é igual guarda-chuva. Se você está, e hoje é um dia chuvoso, então ela é bem propício, essa ilustração. Se você está debaixo do guarda-chuva, você está protegido. O limite te protege. Deus está cuidando de você dentro desse limite aqui. Agora, na hora que você opta por sair desse limite e ir na chuva, você vai se molhar. E aí você vai ter que lidar com as consequências da sua atitude, né? Então aqui é mais ou menos essa a ideia, tá? Então Deus ele separou uma proposta de vida, seguir sobre o limite dele, até onde ele permitiu, por nossa proteção, por nosso cuidado e por amor a nós, e nós, no caso aqui Adão na época, escolheu viver fora. E desde então todos nós convivemos com o pecado, tá? Tudo bem até aqui? E quando a gente fala de limite, a gente tem que entender limite como bênção, tá? Eu vou pegar uma ilustração aqui que é bem interessante, que mostra isso. Gênesis 4, 23 diz o seguinte: disse Lameque. Para quem não conhece Lameque, Lameque é da descendência de Caim, tá? Do pecado. As suas mulheres. Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Você entendeu a desproporção aqui, né? Um homem me feriu e um menino me machucou, eu vou lá e mato. Era essa a atitude daquele mundo caído e a pecaminosidade expandindo livremente. Quando Deus deu a lei no Novo Testamento, para o povo de Israel, em Êxodo, olha o que ele diz: mas se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, confusão por confusão. Contusão, desculpa. Contusão por contusão. Qual que é a ideia aqui? E é uma revelação progressiva. A gente entende as Escrituras como Deus ele tratando e se revelando de uma maneira progressiva. Então aqui, a sociedade ela estava desproporcional, né? Um menino machucava ou matava. Era a postura de Lameque. Deus falou, olha, vamos limitar o pecado? Então o limite aqui é no contexto de limitar o pecado e a ação do pecado na vida individual e na vida coletiva, social. E aqui ele tratou numa lei, olha, a vingança, vamos limitar a vingança. Você não pode chegar, o cara te machucou e você mata. Vamos limitar. Não é esse o fim ainda, né? Esse aqui é o processo da revelação. Mas naquele momento, naquela pecaminosidade, com aquela sociedade, Deus estabeleceu esse limite. Depois o limite de amar o próximo e amar o inimigo, e aí que veio mais com Jesus, no Novo Testamento, aí é outro padrão para a gente. Mas naquele momento da revelação progressiva, o limite, que é uma bênção de Deus, foi colocado para limitar a atuação do pecado na vida individual e na vida social. Em Êxodos, Deus listou uma lista de limitações para o povo de Israel. Depois ele repetiu ainda, para garantir que eles estavam entendendo, né? Vamos continuar. Agora um ponto importante. A gente tem que falar de autoridade. Quem que tem autoridade para impor limites? Porque a gente vê na sociedade uma característica muito interessante. Muitas vezes a pessoa quer impor limite para o outro. Ó, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, e esquece que o limite muitas vezes é para você mesmo. Né? O domínio próprio, a gente se limitar e tentar limitar a atuação do pecado na nossa própria vida. Então, o modelo de Deus ele tem toda a autoridade e ele gosta das coisas ordenadas. Então, o relacionamento humano é um relacionamento ordenado pela autoridade de Deus. Deus, com a autoridade suprema, ele delega a sua autoridade nas várias esferas, né? Profissional, familiar, eclesiástica, e a gente vai tratar um pouquinho disso. Vamos ler o texto. Em Mateus 28, 18 diz o seguinte: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então, Deus e Jesus têm a autoridade suprema no céu, na terra e debaixo da terra. Toda a autoridade. E ele delega essa autoridade. Olha o que está escrito em Romanos 13:1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Aqui ele está limitando. Em Romanos 13 ele fala do respeito ao Estado, né?
Mas o conceito da autoridade não é limitado ao Estado apenas, né? E por que ele fala isso? Pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Esse conceito no mundo hoje está cada vez mais em desuso. Esse negócio de liderança, autoridade, e não é o modelo bíblico. Na Bíblia, Deus é a autoridade suprema e ele delega essa autoridade para seres humanos em papéis e atuações específicas. Vamos ver onde que a Bíblia trata disso. Efésios 5:22. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor. Então é Deus que tem toda a autoridade, avisando a sociedade que a autoridade dele no lar, né, foi delegada ao homem. E nesse processo, a mulher tem que se sujeitar ao seu marido. E a gente já viu aí as pregações do Fernando, eu não vou entrar no mérito aqui do que isso significa e implicações. Tá? Vamos falar de filhos. A Bíblia deixa clara também, né? Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Então aqui também, Deus, com toda a autoridade, delegando a autoridade do pai e mãe, sem autoridade sobre os filhos, e falando, filhos, vocês têm que obedecer esse pai e mãe. Aqui no contexto profissional, escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos, com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Aqui também, Deus deixando claro, o dono de toda a autoridade falando, olha, no escopo profissional, e na época ali a escravidão era um modelo de trabalho mais comum, né? Você tem que respeitar a sua autoridade profissional, seu chefe, a diretoria da sua empresa. E aqui no contexto da igreja, né, em Hebreus ele trata, obedeçam a seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Então até na organização eclesiástica, não é bagunça, é ordenado. Os líderes foram instituídos por Deus e nós, como subordinados a esses líderes, temos que respeitar e obedecer esses líderes. Então é um modelo divino de organização da sociedade. Agora um ponto importante. Quando a gente fala de autoridade da Bíblia, ela é muito diferente do significado de autoridade que a gente vê na prática sendo exercida. Olha como que significa autoridade cristã. Olha o exemplo de Jesus, né? Filipenses 2, 5-7. Mas seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. A autoridade, a função da autoridade divina é serviço. Quem tem toda a autoridade veio para a terra para ser servo. Mais um texto. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus ele se coloca, lá em João, como sendo o bom pastor. E no sentido de que eu vou proteger a ovelha, eu vou dar limites para ela. A ovelha vem para cá, para lá, ele pastoreia. Mas do ponto de vista de sacrifício, ele deu sua vida. Né? E em Mateus 20, 28, ele contempla essas duas ideias, né? Como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então é isso que é esperado de nós. Então todo mundo que eu coloquei ali na lista, né? Autoridade eclesiástica, autoridade familiar, pai, mãe, autoridade profissional, quem exerce posição de liderança aqui. A gente tem que entender que a nossa posição de liderança é no sentido de proteger quem está sobre nossa liderança. Lembra da ilustração do guarda-chuva? Nós temos que ser o guarda-chuva para aquelas pessoas. E tem que ser sacrificial. Ou seja, muitas vezes a gente vai levar a pancada para proteger o filho, o funcionário, a esposa. Então é nosso papel como líderes. E quando que a gente abusa da autoridade que foi dada por Deus? Quando a gente usa a autoridade de maneira egoísta e em benefício próprio, que é o que a gente mais vê por aí. Olha o que Pedro fala, né? Lá em 1 Pedro 5, 2, 3. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas por livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância,
Então tem gente que exerce autoridade para ganhar dinheiro. Eu sou chefe para ganhar dinheiro e minha função é ganhar dos outros, né? Ou em outros relacionamentos, na igreja. Tem muitas igrejas que a função da liderança é ganhar dinheiro. Então não por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores. Pais que dominam, maridos que dominam, chefes que dominam. Não é essa a função. Dos que lhe forem confiados, mas como exemplos para o rebanho. O conceito cristão de mordomia é essa. Os filhos, aqui na questão de filhos, não são nossos. Eles são do Senhor. Deus nos deu os filhos. E nós temos uma responsabilidade de cuidar dos filhos que, acima de tudo, não são nossos, são de Deus. E para isso que Deus nos confiou. E não é para a gente dominá-los. Não é essa a ideia. Né? E a gente tem que ser exemplo. Tá? Então, são alguns pontos importantes. Então, é essa a responsabilidade que todo mundo que tem autoridade delegada por Deus tem. Seja atividade governamental, política. E a gente não vê isso, né? Chefes, pais, mães. Então, esse é um conceito importante. Então, tudo que a gente vai falar de criação de filho, ele passa por isso aqui. Agora vamos falar um pouquinho de abuso de autoridade com os filhos. É o tópico. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Isso quer dizer, ele está colocando irritar filhos com a ideia de seguir a instrução e o conselho do Senhor. Então o que isso dá a entender, normalmente? Que se eu não crio meus filhos segundo a instrução do Senhor e seu conselho, eu vou estar gerando atitudes que vão irritar meus filhos. Vou dar alguns exemplos mais concretos aqui, mas esse é o conceito. Tá? Se eu não uso a instrução do Senhor para criar os meus filhos, eu estou, de alguma forma, irritando meus filhos. Vou colocar alguns exemplos. Tá? Por exemplo, eu, como autoridade, eu posso impor limites e regras para os meus filhos. Quando eu estou impondo um limite para o meu filho, eu tenho que impor um limite para protegê-lo, para ajudar no desenvolvimento dele, e não para o meu conforto. Tá certo? Então, quando eu estou colocando um limite para o meu filho, que o objetivo final é garantir o meu bem-estar e o meu conforto, de alguma forma, eu estou errando, porque eu estou abusando da autoridade que me foi dada por Deus. Eu estou numa zona muito complicada que eu posso estar irritando meu filho. Meu filho está olhando isso e pode falar, pai folgado. Né? Tá aqui, o Fernando deu a ilustração do homem que senta no sofá lá, né? A mulher grávida. É mais ou menos esse. A autoridade não é para você sentar no sofá. Né? É para você proteger. E o filho sabe, ele é muito esperto. Então isso gera irritação. Né? Ou então colocar um limite não razoável, né? Que está totalmente fora. Você esperar de uma criança de 2 anos, olha, eu quero que você fique sentado aqui sem fazer um pio. Não é razoável. Você vai irritar. Mas você não está fazendo isso para o bem dela, entendendo que ela está no espaço de crescimento dela e no momento daquela de vida dela. Você está querendo que ela fique quieta porque você não quer bagunça, ou barulho, alguma coisa. Então não é assim. Quando a gente faz isso, a gente mostra o nosso egoísmo e então o nosso pecado floresce, né? Então a gente tem que tratar o nosso pecado para conseguir ter um relacionamento legal e conseguir criar o filho segundo a instrução e conselho do Senhor. Olha outro ponto aqui. Cobrar dos filhos algo que os pais não praticam. A famosa hipocrisia. Né? E quando a gente fala de vida cristã, é onde tem bastante problema. Né? Os filhos estão em casa vendo a vida cristã dos pais, aí chega na adolescência e fala, hipócrita. Né? E gera irritação, porque pede para fazer algumas coisas, não, vamos na igreja. Né? E o filho fica olhando e fica irritado, poxa, eu tenho que fazer isso, mas olha a vida que meu pai leva, minha mãe leva. Então, a gente não está seguindo as instruções do conselho do Senhor com relação à nossa própria vida, a gente está tomando atitudes que estão gerando irritação nos filhos, querendo obrigá-los a ser algo que nós não somos, muitas vezes. Outra atitude muito comum, fazer crítica constante, né, à criança. Isso vale no relacionamento em geral, né? Nenhuma palavra torpe sai da vossa boca, ou seja, ficar fazendo crítica em nenhum relacionamento, pais com filhos, marido com esposa, em nenhum relacionamento é produtivo. E de novo aqui, a instrução do Senhor é que a palavra que a gente fale tenha que ser no contexto de edificar. Crítica não edifica, ela danifica, em geral. Né? Quando a gente vai fazer uma repreensão é outro modelo, não é uma crítica.
É uma forma diferente de abordar o tema. E isso gera irritação. Comparação. O filho do fulano fica quieto, você não fica. Um exemplo. Né? Essa comparação, ela mostra um pecado primeiro do pai, né? Acima de tudo. A falta de contentamento com o filho que Deus deu para ele e talvez algumas frustrações que ele tenha no processo. E ele tem que tratar o pecado do coração dele para ele conseguir não irritar seus filhos. Porque certamente ele vai ficar irritando o filho toda hora, ficar comparando o filho com o filho do outro. Né? Indiferença. Aqui também é o pecado do pai, né? A falta de amor do pai. Né? O pai não está amando o seu filho, que é o mandamento de Deus pra gente, e aí ele trata o filho com indiferença. Isso gera irritação. Tem muitos filhos que falam que preferem ser disciplinado do que ser deixado. O próprio filho, ele quer a atenção e o carinho do pai. E o pai deixa a criança solta, a mãe, né? Os pais. E aí gera indiferença. No coração dele ele se sente não amado. Estou colocando alguns exemplos. Essa lista está longe de ser exaustiva, mas eu acho que ela ilustra a questão do abuso de autoridade. A autoridade foi dada para Deus para a gente amar nosso filho e protegê-lo. E aqui, quando a gente cria nossos filhos fora da instrução e conselho do Senhor, a gente está irritando nossos filhos e criando problemas para ele depois. Aí, do comparar com outras crianças, tem uma linha tênue entre você realmente, né, fazer uma comparação denegrindo a criança, a sua criança, por exemplo, mas também tem o lado de você colocar uma referência boa, né? Não tem esse duplo sentido, né? A gente às vezes fala, olha, esse comportamento daquela pessoa é um exemplo a ser seguido, algo do tipo assim. Não é uma comparação que eu estou causando. Olha, a minha opinião é o seguinte, eu concordo com você que é uma linha tênue, mas normalmente a gente tem que tomar cuidado com como a pessoa recebe. Né? Então, até num relacionamento de casal, por exemplo, se a esposa vem, olha, o marido do fulano faz tal coisa, você não faz, ou o marido, entendeu? É difícil você falar que aquele cara lá que você está é um exemplo. Normalmente a pessoa que vai receber isso vai se sentir inferiorizada, porque ela vai falar, tem alguém que é um exemplo para você. Eu acho que a gente pode tentar abordar com muito menos risco, mostrando o exemplo via Bíblia. Então, a referência plena, eu não preciso pegar um outro indivíduo para usar. Eu acho que eu corro menos risco. Porque às vezes você está com uma boa intenção, olha que menino que é um exemplo, mas a pessoa pode se sentir inferiorizada. Eu acho que é muito complicado. Mas eu concordo, é uma linha muito tênue aí. Acho que não é só isso. Quando você até faz a sua avaliação e compara, mesmo que você está vendo alguma criança e aquela criança está tendo um comportamento alinhado com a palavra de Deus, você fala, nossa, como é importante a palavra de Deus e o que faz. Então, eu uso a palavra de Deus como referência, como você falou, porque isso é de fato autoridade. Aquela criança, talvez 3 minutos depois, aquele exemplo está furado. A palavra de Deus não. E um risco grande também é que as crianças elas têm uma perspectiva às vezes muito mais direta e real dos objetos de comparação, entendeu? Então, quando a gente comenta sobre uma criança, é a nossa visão sobre o que ele está fazendo. Só que entre eles sabem, os que são pilantra, os que fingem e conseguem enrolar um monte de adulto. Então, é um risco grande você fazer uma colocação e aí você cai em descrédito, porque ele vai falar, você está sendo enrolado. Não, exatamente. E nesse ponto ainda da comparação, né, tem também a perspectiva do pai. Eu queria tratar esse ponto também. Não só do lado da criança, como ela percebe, mas é a questão do contentamento. Alguns relacionamentos, por exemplo, relacionamento de casamento, ainda você escolheu quem é o seu marido, sua esposa. Então você não pode ficar reclamando depois que foi uma escolha sua. Agora o filho, foi Deus que te deu. Então, quando a gente gera começa a buscar a comparação com outro filho, eu acho que tem um pecado também adicional ali, que é o pecado do contentamento. Cara, esse aqui é o filho que Deus me deu. Eu sou mordomo nessa situação aqui. Eu tenho que tratar esse filho, ele pode ter seus defeitos, ele é pecador, como todos nós somos. Eu tenho que tratar o pecado dele. E eu começar a comparar com o outro, o exercício para o pai, eu estou falando, dando, não agora não do lado da criança, mas para o pai
a questão do contentamento é algo importante, porque ele mostra alguma insatisfação. Em geral. Eu acho que isso acaba sendo invalidado, porque muitas vezes a comparação pode vir diretamente do filho para um outro filho. Então, fulaninho vai também. Aí os pais viram e falam, não, mas você não é fulaninho. E aí, por parte dos pais, os pais podem chegar e falar assim, mas fulano faz isso, fulano faz aquilo. Então acaba se descredibilizando, você acaba usando dois pesos, duas medidas. O meu pai, ele sempre, quando eu chegava para ele, eu sempre usei esse argumento, tá? Eu cresci em lar cristão e eu usava o termo todo mundo. Tá todo mundo indo, mas você não é todo mundo. Porque cada um é um indivíduo e o pai vai saber o que é melhor para aquele indivíduo. O que é bom para todo mundo pode não ser bom para aquele indivíduo. Então, concordo. Então, você tem muito risco. A minha resposta em relação a isso, então, assim, comparar é uma área muito arriscada. Então, eu prefiro ficar longe. Eu entendi todos esses cuidados, esses critérios, né? Talvez eu não tenha colocado muito bem por conta da palavra compará-lo, mas eu acho importante a gente estabelecer exemplos, né? E exemplos mais assim, sempre fazendo menção à palavra, mas no nosso contexto, entendeu? Então, por exemplo, aquela pessoa é um exemplo que está servindo no ministério, tem o pastor Chico que servia lá no HC, né? Com todas as suas dificuldades, ele se desdobrava. Eu acho interessante a gente fazer a ponte para os dias de hoje, né? A gente tem que falar do apóstolo Paulo, mas também tem que trazer para um servo do Senhor que nesse contexto de vida agora contemporâneo, ele é uma referência para nós, entendeu? E sempre lembrando, né, daquele versículo, todos podem cair, todos podem falar. Então era mais nesse sentido, entendeu? Não essa comparação mais básica, assim, ó, fulaninho é melhor que você, entendeu? É nesse sentido de a gente trazer para os dias de hoje exemplos, referências que ajude de uma forma didática a criança também, né, a entender algumas coisas. Então, mais nesse sentido. Mas tem razão. Comparação assim, preto no branco nunca é bom. E eu concordo com a parte do exemplo, mas eu acho que o foco tem que ser o nosso exemplo, o pai, né? Da mesma forma como Paulo, ele não falou, olha como é que Pedro está fazendo. Siga Pedro. Olha como eu estou fazendo. Então, só para fechar essa parte da comparação, eu tentaria abordar sempre, e é isso que a gente faz, né, em casa, tenta fazer. É mostrar, olha, nessa situação, olha como é que o papai está lidando. Olha como é que a mamãe está lidando com essa situação aqui. Porque tem várias áreas, né? Como é que está sendo lidando com a piedade? Como é que está lidando com a justiça? Então tem que mostrar isso no dia a dia. Opressão, né? Do pobre, como é que a gente está fazendo? Então, são aspectos que a gente tem que ser exemplo e mostrar para o nosso filho, que eu acho que gera mais frutos, tá? E é menos arriscado. Agora vamos falar de consequência da ausência de limites. Quando a criança ela é criada sem o limite, o versículo que vem à mente de todo mundo é esse de Provérbios, né? Mas a criança entrega a si mesma e envergonha sua mãe. E os pais falam, beleza, tô fora, né? Mas isso aqui é o menor dos problemas da vergonha da mãe, ou do pai, dos pais. O problema principal é esse aqui, ó. Davi, no Salmo 51, ele diz, sei que sou pecador desde que nasci. Não é desde que eu comecei a engatinhar, desde que comecei a falar, desde que comecei a me expressar, desde que aprendi a ler. Não, ele é pecador desde o dia que nasceu. Ele tem essa consciência. Desde que desde que me concebeu minha mãe. E o pecado a gente não protela, é igual câncer. Quanto antes você tratar, antes você está resolvendo. Se você deixa para tratar o pecado das crianças na adolescência, o estrago já é gigantesco. Então, quanto antes a gente trata o pecado da criança, menor são os impactos na sua vida, porque o pecado está lá, né? Você botar 2 bebezinhos aqui com 6 meses, 7 meses, você já vê o egoísmo florindo assim, veementemente, um querendo arrancar do outro e tentar manipular a mãe. Tem a mãe aqui de nenê pequeno, sabe? Nenezinho pequenininho. E o que acontece se a gente deixa o pecado unchecked, né? Ou seja, sem limites? Pois vocês viverão pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. E aqui tem as duas interpretações, né? A morte espiritual, se você deixar o pecado seguir solto, vai morrer espiritualmente, vai ter um relacionamento cortado com Deus, vai ter todas as consequências disso. Mas em muitos casos tem a morte física. Eu vi na minha juventude, né? Sempre cresci na igreja.
E tinha colegas, às vezes, da própria igreja, que os pais não impunham os limites que a Bíblia ordena a gente a pôr como pais. E essas crianças viviam soltas. Aí tinham amizades indevidas. Eu tive colega, filho de pastor, que morreu em acidente de trânsito porque estava dirigindo bêbado. Não seguiu os limites, né? Então, era uma consequência importante. Então, assim, o dano chega a dano físico imediato, não é só na eternidade esses danos. E olha como Deus tratava a desobediência aos pais como algo importante. Olha a pena que tinha para quem era desobediente no Antigo Testamento. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece a seu pai nem a sua mãe, e não os escuta quando o disciplinarem, o pai e a mãe o levarão aos líderes da sua comunidade à porta da cidade. E dirão aos líderes: este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Um parênteses aqui. A desobediência aos pais é o começo do processo. O restante, olha como é que era a vida. Ele não tinha domínio próprio, não tinha limite próprio, devasso, bêbado, se autodestruía. Fecha um parênteses. 21. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal no meio de vocês. Todo o Israel saberá disso e temerá. O princípio aqui, por que eles estavam fazendo isso? Primeiro, eliminar o mal dentro de vocês. Esse adolescente que foi criado e sem limites, ele vai criar problema na sociedade. Muitos. A gente está vendo aqui aquela crise que está tendo no Rio de Janeiro. É tudo adolescente que foi criado sem limites, né? Os bandidinhos que estão lá. E vai causar problema. Então Deus preventivamente já falou, olha, passou desse limite aqui, já pode resolver a questão, porque vai ser problema para a sociedade. Então ele falou, eliminem o mal do meio de vocês, porque isso aqui é mal. E mais do que isso, ele sirva de exemplo. Então essa pena que foi dada por Deus ali, ele extingue o mal por cessar a vida daquele adolescente ou jovem obstinado e sem limites, mas também ele vira exemplo para que outros, primeiro os pais, né, tratem os filhos com limite, né, mas também para os outros jovens. Opa, se eu seguir esse caminho, olha o que vai acontecer comigo. Então foi a maneira que Deus tratou naquele momento, naquela sociedade, naquela condição social. Agora olha o que a Bíblia fala sobre o final dos tempos, né? A característica de uma sociedade que ele chama de tempos terríveis. Em 2 Timóteo 3, 1-5 diz o seguinte: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. Isso aqui é sem limites, né? Ingratos, ímpios, sem amor pela família. A nossa série está sendo para tratar esse ponto aqui, né? A família que Deus constituiu, o casal, filhos, como que é esse relacionamento. E o ponto importante, nós temos que amar a nossa família, né? A constituição familiar. Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio. Olha o limite aqui, ó. E esse aqui é o limite que a pessoa se autoimpõe. O domínio próprio é um fruto do espírito. Mas nós, como pais, temos que ensinar nossos filhos a terem limites. Primeiro, né, que o pai impõe, mas ao ponto que a pessoa tem que começar a entender e se preservar do pecado colocando limites para si mesmo. Uma pessoa madura vai observar, aqui tem um problema de pecado, então eu não vou. Um adolescente numa festa, ele pode colocar um limite. Não, nessa festa eu não vou, porque ali não tem nada de bom para mim. Ele se pôs o limite. Não foi alguém que pôs, o pai que pôs, ele põe. Então esse é o domínio próprio, né? Cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Se a gente observa a sociedade hoje, ela tem bastante dessa característica aqui, né? Mas essa é a característica dos tempos terríveis que foram previstos lá para os finais dos tempos. Agora vamos falar um pouquinho do lado oposto, né? Qual que é a característica da obediência bíblica? A primeira característica da obediência bíblica ela é imediata. Tem um livro ali que eu apresentei para vocês que é Não Me Faça Contar Até 3. Né? Você quer dar tempo da criança pensar, refletir. Fala, não, mas pensa bem.
Tô falando de novo, hein? Ó, 1. Pensa bem aí. 2. 2,5. 2,6. Para ver se a criança vai obedecer ou desobedecer. O ponto importante é que a obediência bíblica é não e é na hora. Ponto. Tá certo? É proteção para a criança. E a gente tem que tratar assim, né? Então ela é sem hesitação e demora. Então a gente tem que ensinar nossos filhos a obedecerem imediatamente. Segundo ponto, a gente tem que ensinar que a obediência tem que ser completa. O que eu quero dizer com a obediência completa? Vou dar um exemplo de Saul aqui. Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, quando foi questionado por Samuel, né? Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos Alamequitas, mas exterminei os Amalequitas. Tá certo. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de que o sacrifiquem ao Senhor Deus em Gilgal. Olha que interessante aqui. Deus tinha mandado matar tudo e destruir tudo. Ele falou: não, eu estou trazendo aqui as coisas melhores para fazer um sacrifício. E olha a resposta de Samuel. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que eu obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. O ponto essencial aqui é a obediência, né? Deus até fala que quem me ama é quem obedece. Então, e a obediência ela é completa. Ele não está pedindo sacrifício, ele está falando: me obedeça. Ponto. Obedeça. Não estou pedindo sacrifício, né, nesse caso aqui. Então a obediência ela tem que ser completa, integral. Não é obedecer 95%, só ficou 5% fora. É desobediência. E temos que tratar. E a outra característica da obediência bíblica, ela é de coração. Ela não é uma obediência comportamental, né, que acontece muitas vezes no mundo, que a pessoa obedece por causa do medo e da repercussão da disciplina, mas o coração está muito longe dessa obediência. Então, no processo bíblico, a gente viu alguns livros aqui que são muito bons nesse processo, que é tratar o caso pastoreando o coração da criança. O objetivo aqui é o coração. Então, o nosso objetivo como pais aqui é tratar a obediência que mude o coração da criança. Bom, agora vamos falar como que a gente lida com a desobediência. Acho que essa é agora a segunda metade do nosso curso aqui hoje. Olha o que a Bíblia diz sobre desobediência, como que ela deve ser tratada. Provérbios 22:15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina o livrará dela. Provérbios 19:18. Disciplina seu filho, pois nisso há esperança. Não queiras a morte dele. Provérbios 13:24. Quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Então aqui, o que Provérbios está falando para a gente, né? E a Bíblia em si? Que a criança, como Davi falou lá no Salmo 51, ela nasce no pecado. E o coração dela é de insensatez, ela é insensata em todos os aspectos, né? Ela sobe onde não deve, pode cair, ela come o que não deve, criança pequena. Então a insensatez é a marca da criança. E se você não coloca limite cedo, né, e disciplina, força, a disciplina no sentido de forçar a obediência, ela vai ficar com essa insensatez o resto da vida. E olha aqui que no 18, ele deixa bem claro aquilo que eu já falei um pouquinho antes, né? Quando você disciplina, você tem uma esperança para o seu filho. Ele vai aprender a lidar com limites e ele vai ter uma vida preservada, uma vida melhor. Porque quem não disciplina, ele está colocando a ideia da morte. E aqui não é só morte espiritual, é morte física. O pecado lastrando vai ter dano, né? Vai engravidar cedo, vai dirigir bêbado, se não se matar, mata outro. E outras consequências. Só exemplos que eu estou trazendo aqui, né? E aqui ele está dizendo o seguinte: é o relacionamento entre disciplina e amor. Quem ama, disciplina. Deus ama, Deus disciplina. Você ama, você disciplina. Esse é um relacionamento. Porque quem não ama é que deixa de se explicar. Bom, vamos para o intervalo, aí depois a gente continua.
vamos continuar nesse processo de lidar com a desobediência. Eu quero trazer o contraste que existe entre a sociedade, a visão da sociedade em tratar esse tema, com a visão bíblica. Primeira coisa que a gente vê muito na sociedade é que elas entendem a disciplina, e principalmente a disciplina física, como algo negativo. Então, se eu estou disciplinando uma criança, eu estou fazendo algo mal para aquela criança, é algo que atrapalha o relacionamento com mães ou coisas do tipo. Tá? Então, é uma visão generalizada da sociedade. Segundo ponto, a sociedade ela prefere tolerar a desobediência à disciplina. E a gente está falando aqui de filho, mas se a gente observar com adulto, né, o Estado, por exemplo, tem muitas vezes a visão de leniência excessiva com atitudes violentas ou crimes, né, em muitas sociedades, e gera consequências disso. É uma visão no todo, não é só com a criança, mas social como um todo. E quando se convence da importância da disciplina ou da obediência, o foco é sempre controle de comportamento. Para ali. Eu quero controlar, eu quero que a criança fique quieta na sala de aula para assistir a aula. É isso. Não está focada no coração. Eu vou contrastar aqui, só trazer um exemplo de uma matéria que eu vi na CNN, tá? CNN Brasil. Olha o que ela fala sobre castigo físico, por exemplo. O castigo físico não parece melhorar o comportamento positivo ou competência social de uma criança ao longo do tempo, de acordo com uma revisão de 69 estudos dos Estados Unidos, Canadá, China, Colômbia, Grécia, Japão, Suíça, Turquia e Reino Unido. A revisão, publicada na revista científica The Lancet, concluiu que punições físicas como palmadas são prejudiciais ao desenvolvimento e ao bem-estar das crianças, disse a autora, Elizabeth Gershoff, professora de Desenvolvimento Humano e Ciências da Família da Universidade do Texas, em Austin, nos Estados Unidos. Os pais batem em seus filhos porque acham que isso melhorará seu comportamento, disse Gershoff. E, infelizmente, para os pais que batem, nossa pesquisa encontrou evidências claras e convincentes de que o castigo físico não melhora o comportamento das crianças e, em vez disso, o torna pior. Quando você olha um negócio desse aqui, né, os pais amorosos, eles falam, poxa, então tem alguma coisa errada aqui. E olha o que a Bíblia fala sobre o assunto. A Bíblia fala que a disciplina, ela envolve uma disciplina física, que é o uso da vara, né? A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina livrará dela. Provérbios 29:15. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entrega a si mesma e envergonha a sua mãe. Então a gente tem uma visão da sociedade que tem pregado isso aqui, com uma ideia. Aí você vai avaliar os estudos, está falando aqui 69 estudos. Na hora que você vai esmiuçar o estudo, você vai ver algumas coisas que não são muito agradáveis, né? Premissas que são assumidas ali e questões que são altamente contraditórias. Mas numa manchete de jornal, que é esse aqui, o pai lê o superficial e começa a falar, olha, a ciência está falando que se eu disciplinar meu filho fisicamente, eu vou ter problema. Meu filho vai ser pior. Né? E a Bíblia falando, mas a vara da disciplina o livrará da insensatez. A vara da correção dá sabedoria. Então, a ideia aqui é, a disciplina bíblica, ela impacta sim em disciplina física, tá, pessoal? E a gente tem que usar a vara. Obviamente, e aí a gente falando um pouquinho da disciplina física, ela varia ao longo do tempo. O meu objetivo aqui não é me aprofundar no tema da execução da disciplina, mas o nenezinho, assim que nasce, ele já tem pecado. Lá para o seu 1 ano de idade, é a hora que provavelmente a varinha vai começar a aparecer. Né? E não é como o mundo fala de varinha, na mesma matéria fala de surra, é totalmente fora do que a Bíblia considera o amor. É uma forma de chamar a atenção da criança, e a dor chama a atenção. Olha, quem manda aqui sou eu. Né? Você está desobedecendo. E muito nesse início da vida da criança, é muito importante esse processo. Porque é a linguagem que ela vai entender melhor. Né? Quando você pega, eu tenho filhos adolescentes já é outra história, é outro tipo de conversa, é outra abordagem, mas a partir do 1, 2 anos, aí cada criança é uma, né? Tem que avaliar. A partir do momento que você fala não, ela olha para você e ignora, é a hora que você começa a agir. Né?
Então, mas eu queria trazer esse ponto. Tá? É bem importante isso. Isso perdura durante toda a primeira infância. E a partir dos 4, 5 anos de idade, você já começa a ter uma outra abordagem. Você vai usar disciplina física, mas ali você já consegue ter diálogo. Você já consegue ter conversa. Você já consegue ir mais fundo. Com 2 anos, 3 anos é muito difícil uma conversa. Ali é só comportamento mesmo que a gente está tratando. E mostrando que quem manda é o pai. E colocando em posição de limites. A partir dos 5, 4, 5, aí eu já vejo que você já consegue ter diálogo. E aí a gente tem que atacar o coração. Isso vai até a pré-adolescência. Né? Outra característica da disciplina bíblica, né, é que ela é baseada no ensino bíblico. E aqui eu vou falar assim que tem a parte profilática, preventiva, e a parte na hora que tem a dor. Né? Eu vou começar com o segundo versículo então, Deuteronômio 6, 6, 7. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Está falando da palavra de Deus aqui, para a gente ensinar persistentemente. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Resumindo, a parte profilática da disciplina, que é antes do evento, a gente tem que estar dando uma enxurrada de Bíblia para os nossos filhos. Na nossa família isso funciona bem. Fala no caminho, está no carro, é um momento que muitas vezes é perdido. A minha esposa faz memorização de versículos com as crianças, fala alguma coisa da Bíblia, é muito comum. Tá? Então a gente tem que fazer esse trabalho profilático. E aí na hora que tem a desobediência, aí a gente vai na disciplina de demonstração que está lá em Efésios 6,4. Né? E vós, pais, não provoquem vossos filhos a ira, né? Mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. E esse processo de admoestação, ele envolve um diálogo bíblico, que é tentar entender por que você está desobedecendo aqui. O que está sendo mais importante para você do que seguir. E aí você vai tentar cavar ali, né? Qual que é o pecado que está dentro daquela desobediência, qual que é o ídolo, às vezes, que está ali dentro, e tratar esse ídolo, mostrando na Bíblia como que esse caminho não é bom. E a criança, ela sabe, tá, pessoal? Esse é um ponto importante. A criança, quando ela vê esse processo de amor para com ela, de diligência, explicando para ela que o que ela está fazendo está errado, ela sabe. Tá? Ela capta. Mas isso tem que ser persistente. Outra característica da disciplina bíblica, né? Então, resumindo, relembrando, o primeiro passo, ela envolve disciplina física, principalmente ali na infância, depois de 1 ano até a pré-adolescência. Ela tem a característica anterior aqui, né, que é de ser focada na palavra de Deus. Então tem que fazer parte do processo, o ensino bíblico para a criança, principalmente aí depois dos 4 anos de idade, que é quando tem uma conversa mais... Ela tem capacidade de absorvê-la. E ela é baseada no amor. É essa que faz toda a diferença. Então muitos desses estudos estão pegando em pais não amorosos, que só querem controlar o comportamento e já pega, joga uma havaiana, joga um sapato e acha que isso está resolvido. Fica quieto, menino. Jum. Não é assim que é a disciplina bíblica. Né? A disciplina bíblica ela é baseada no amor. Né? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Aqui está falando de Deus, né? Pois o Senhor disciplina quem ama. E aí ele faz uma comparação. Assim como o pai faz ao filho quem deseja o bem. Então o comportamento que Deus tem com a gente, que é disciplinar com amor, é o comportamento que a gente tem que ter como pais com os nossos filhos. Né? Então o mesmo padrão de comportamento. E Deus é amoroso com a gente no processo. A disciplina dói muito. Mas o amor de Deus está ali, mesmo no meio da dor. E assim tem que ser com os nossos filhos. Ele tem que se sentir amado no processo. Aí todos aqueles estudos ali caem por terra. Né? Vamos fazer o mesmo estudo agora com pais amorosos. Muda o resultado. O problema ali não é a disciplina, se é físico ou não é físico. O problema ali é a falta de amor do pai e da mãe. Né? Olha o que Hebreus fala quando retrata. Isso aqui é repetindo o texto lá de Provérbios. Né? Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então deixa claro o amor de Deus no castigo e ele fala que a gente tem que fazer como pai. Né? E em Apocalipse 3,19, repreendo e disciplina aquele que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se.
Então aqui Deus está falando do ponto profilático, né? Olha, se você pisar na bola, vai vir disciplina. Então tem a parte do temor aqui. Tudo bem? Então a disciplina ela tem essa característica, a disciplina cristã. E outra característica ela que é focada no coração, ela não é superficial e só é baseada em comportamento. Então, como que a gente trata isso, né? Então, na hora que uma criança está desobedecendo um limite pré-estabelecido, então a gente deixou claro, o limite é isso aqui. Da mesma forma como Deus deixou claro para Adão e Eva, olha, o limite é esse, você pode comer tudo ali. Essa aqui você não come. Então tem que estar claro, não pode ter dúvida sobre o limite. Definir o limite e a criança está obstinada e rebelde naquele limite, é a hora que vai entrar o processo de disciplina. E ali a gente vai ter que entender por que você está desobedecendo. Isso aí dá trabalho, pessoal. Então isso aqui, falar parece fácil, a gente vai tratar depois das dificuldades nesse processo de disciplina, mas ele envolve conversa, envolve tempo, envolve aberturas, né? Então é uma construção, isso aqui vem desde pequenininho, né? Mas tem que entender a motivação e mostrar para a criança claramente o pecado que ela está tendo e a consequência se ela seguir com esse pecado. E não é baseado na minha opinião, é baseado na Bíblia. Né? É um processo aqui. Então a gente tem que tratar o pecado do coração através da palavra de Deus. E, em geral, na palavra de Deus a gente vai ter vários exemplos para mostrar o pecado em questão. E levar a criança a pensar corretamente. Então a gente vai mudar a mentalidade da criança. Olha, você estava pensando aqui que ter esse benefício justificava você mentir, que ter esse benefício justificava você fazer tal coisa, ou estar irada, agir com ira, bater no outro. Você estava achando que você ia resolver a situação assim, mas não é assim. E aí vai mostrar para a criança, o jeito que você tem que fazer é assado nessa situação. Então a gente vai mudar a mentalidade dela. E no final, e a gente vai ser bem sucedido, quando a gente levar a criança a obedecer, não motivado pelo medo da punição, mas motivada pelo amor. O amor a Deus, que é a autoridade que mandou ela seguir aquele processo, porque a gente está falando aqui de pecado, pessoal, a gente não está falando aqui de comportamento apenas, a gente está falando que tem um pecado ali no meio. Então ela tem que ter amor a Deus acima de tudo, para tratar aquele pecado. E também amor aos pais, os pais definiram aquele limite. Então a motivação da obediência tem que ser muito mais no amor do que apenas no medo da punição. Então esse é um processo. Tá? A sugestão de etapas, né? E quanto mais nova a criança, mais rápido tem que ser o processo. Tá? Você pegar para uma criança de 3 anos, tá na sua rebeldia lá, nos Estados Unidos tem um termo que é o Terrible Two, né? Terrible Two é uma idade, é uma faixa etária que a criança testa muitos limites. Para muitas mães é muito desafiador, cerca de 2 anos de idade. E aí, se a criança desobedeceu agora, daqui 2 horas você vai disciplinar, ela nem lembra, não sabe nem que está sendo disciplinada. Então, com a criança pequena, tem que ser mais imediato o negócio. Com uma criança mais velha, tem 6, 7, 8 anos, você pode falar, olha, você fez isso errado, assim que chegar em casa a gente vai conversar vai ser disciplinado, a gente vai tratar o caso. Uma criança mais velha você consegue fazer isso, 7, 8 anos. Um nenê de 2, 3, você demorou meia hora, ela já não sabe o que está acontecendo. Ela nem lembra mais. Tá? Então, a gente tem que tratar. Mas o processo que pelo menos a gente seguiu na nossa família é esse. Primeiro começa com a disciplina física, depois faz uma orientação bíblica e a gente sempre encerra com uma oração. Então é um processozinho que a gente faz em casa. Tá? E aí nesse processo de oração é onde a demonstração de afeto e amor, que é o término do processo. Restaura, vamos falar assim, a questão, né? Perdoou, tá todo mundo perdoado, tá tudo certo, volta para o normal. Tá? Essa é uma sugestão aqui, de como a gente faz. Ou fez, na maioria dos casos. E sobre disciplina, aqui a gente está num estudo de uma aula de EBD, muito pouco para a abrangência que é do tema. Então eu quero dar umas recomendações que a gente executou como família e eu acho que é interessante. Tá? A primeira, você tem que buscar sabedoria na palavra. Mas como é que você faz isso? Primeiro, é estudar o que a Bíblia fala sobre o assunto. Então, você vai pesquisar na Bíblia, e leitura bíblica e devocionais bíblicos sobre o assunto. O segundo é ler bons autores. Então tem muito autor bom. Eu citei 3 aqui, né? Mas tem vários outros
Então, é importante a gente buscar literatura. A igreja aqui, por exemplo, tem uma biblioteca, tem uma livraria, que a gente pode fazer uso desses recursos. E a situação é assistir bons conteúdos cristãos. Por exemplo, a gente tem a EBD específica de criação de filhos para determinadas faixas etárias, porque o processo é diferente. Você pega a primeira infância, é um processo. Você pegar um adolescente ou pré-adolescente é outro, muito diferente. Os princípios são os mesmos, mas a técnica de como fazer, ela varia bastante. Então eu recomendo, assista seminários bíblicos que tem. A igreja mesmo fazia muitos eventos, trazendo especialistas no assunto para falar, dar exemplos e técnicas. Então minha recomendação é, invista tempo no preparo. Né? Então se prepare, eu dei algumas dicas aqui. Agora, uma outra parte que é bíblica para a gente fazer é buscar conselho e aprendizado com os próprios irmãos aqui na igreja. Então, a gente tem um privilégio muito grande de estar numa igreja com essa riqueza de experiências que a gente tem aqui. Então, por exemplo, o que a gente fez, e para a gente foi muito bom nesse processo, participar de coinonias temáticas. A gente, quando tinha filhos pequenos, a gente participava de coinonias de pais que tinham filhos pequenos. Então, o nosso assunto, ele circulava ali em volta do... A conversa no começo da coinonia era de disciplina, da rebeldia do filho, como é que está lidando com a situação, aprendizado, não está aprendendo, o que a gente faz, não está querendo focar em estudar. Todos os problemas que a gente tem, que as famílias têm. Só que o que acontece? Se você carregar uma carga sozinho, isolado, é muito mais difícil do que você dividir essa carga com os irmãos. A gente vive em corpo. Então, a participação de uma coinonia temática ela é muito importante, porque ela ajuda a gente nesse trato, de pegar problemas específicos que estão acontecendo, às vezes naquele dia ou naquela semana, dividir, apoiar em oração, né? Ou então dar conselhos. Às vezes, que nem diz Salomão, né? Não tem nada novo debaixo do céu. Então, debaixo do sol. Então, tudo que não está novo, alguém já passou por isso. Então, muitas vezes, na própria coinonia, você já vai resolver o problema, porque alguém já vai ter falado, olha, comigo funcionou assim. Você vai tentar e vai ver que vai funcionar. Falou, beleza, aprendi, resolvido. Situação resolvida. Outra coisa que é interessante aqui na nossa igreja, que a gente tem, e a gente tem que aproveitar esse recurso, é participar de grupos temáticos. Né? Por exemplo, o Mater. Eu não sei se ainda, porque minha esposa frequentou muito a coinonia de mães, quando as crianças eram bem pequenas, mas tinha coinonia de mães, específica para mães, que acontecia à tarde. Tinha, na época chamava MOPS, agora chama Mater, que é uma aglomeração também de mães que tratam do assunto, e tem muitas dicas, muito conteúdo relevante. E em alguns casos pode ser necessário um aconselhamento formal mesmo. Vai lá, conversa com algum pastor, com algum conselheiro, que vai te dar alguma ajuda específica. Eu só trago um cuidado com conselhos e recomendações extra-bíblicas, ou fora, né, psicólogos de fora, porque ele é muito sutil aqui e tem muitos problemas quando isso acontece. Então, uma recomendação é um ponto de atenção. Tá? Foque, eu acho que nesses recursos que a gente tem dentro da nossa igreja, eu acho que eles ajudam muito. Ok? Então eu vou trazer agora um conjunto de tópicos. Tá? São desafios quando a gente está falando de disciplina. O primeiro, a gente tem que deixar claro, de maneira clara e consistente, quais são os limites. Deus, quando ele mandou os 10 mandamentos, ele escreveu num livro e repetiu no próximo. Tá certo? Para quê? Para o povo não ter dúvida. E ele repetia várias vezes. Se você olhar na Bíblia, é repetido. Se para a gente que é adulto é importante a repetição, imagina para a criança. Então, quando eu falo, aquele texto de Deuteronômio lá, que é para fazer persistentemente, é isso mesmo, é persistentemente, é um trabalho árduo dos pais, sacrificial dos pais, de ficar repetindo a orientação. Seja a orientação bíblica que a gente está falando, ou seja limites. Tá? E um princípio que é importante quando a gente está estabelecendo limites é entender que ele muda ao longo do tempo. Então, normalmente, quando a criança é pequenininha, a gente coloca, a vida dela é mais limitada. Vou dar um exemplo, por exemplo, eu morava em condomínio de prédio, quando as crianças eram menores, né? Quando era bem pequenininha, não pode sair da porta da casa. Ponto. O limite era, você fica em casa e tal, não pode abrir a porta e nem no hall do elevador, não pode. Passou um pouquinho, não, agora você pode descer de elevador, mas você vai ficar dentro do prédio. Você pode brincar ali embaixo, então você aumentava um pouquinho o limite.
Aí depois ela aumentou um pouco de idade. Não, você pode ir, mas dá a volta no quarteirão. Não pode atravessar a rua. Aí ficou maior. Agora você pode atravessar a rua. Então a gente vai aumentando os limites, né? Tem um princípio que muitas vezes muitos pais fazem, que é deixa a criança solta quando é pequena, aí chega na adolescência e quer travar. Ali não consegue. É o contrário. Você trava primeiro e vai aumentando. À medida que a criança vai se desenvolvendo, vai tendo uma maturidade e responsabilidade para lidar com a situação, aí você vai estendendo os limites para ela, até chegar ao ponto que ela vai ter que ser dona dela mesma e ela vai ter que colocar os seus autolimites, que é o que a gente estava falando, e ter domínio próprio para lidar com eles. Tá? Mas é importantíssimo, então, a gente deixar claro quais são os limites para a criança. Tá? E uma parte importante é a repetição na comunicação desses limites. Por exemplo, você vai numa koinonia e você quer que a criança se comporte. No carro, a gente costumava fazer isso muito frequentemente. Olha, lembre, não é para você fazer isso, não é para fazer aquilo, não é para fazer aquilo outro. Ou então você vai trazer a criança para a IBD, lembra que você tem que respeitar o professor, obedecer ao professor, principalmente se teve algum evento de disciplina antes. Então a gente relembra até estar inculcado na cabeça deles mesmo, preventivamente. E se chegou no evento e aconteceu o problema, depois a gente volta em casa e trata o assunto. Tem que tratar, né? Mas o ponto importante é sobre deixar claro e ser consistente em relembrar a criança dos limites. Agora um ponto importante aqui. A gente tem, na hora que a gente está falando de disciplina, a gente tem que entender o que é rebeldia, que é o que a gente quer tratar, do que é criancice. A criança é criança. Ela é criança. Eu peguei a foto aqui, né? I love you, I love my daddy. Tá aqui, né? Eu amo meu pai. Às vezes a criança está fazendo alguma coisa sem ter a noção exata do impacto, né? Pintando o sofá. Aqui é uma brincadeira, riscando o carro, mas ela é criança. Então a gente tem que saber respirar fundo. Às vezes a gente fica frustrado, chateado, quebrou um negócio que era da minha avó, herança de família. Você respira fundo, apazigua a sua ira interna, né, os seus sentimentos, respira e trate. Com você. Não vou querer, né? Porque isso acontece muito. O pai quer disciplinar a criança por coisa que não é problema de rebeldia e disciplina. Aí ele está frustrando, aí está voltando lá na irritar a criança. Né? A gente trata pecado e não criancice. Tá bom? Um outro desafio que a gente vê bastante é um conflito emocional. Isso aqui eu acho que pega mais para a mãe. Eu acho que o pai normalmente é mais seco. Eu acho que é em geral, tá? Aí vocês podem me falar se eu estiver errado. Mas a mãe tá lá, nasceu a criança dela, tá amamentando a criança. Aí vai chegar o dia que ela vai ver a criança fazendo uma rebeldia e ela vai estar lá e falar, cara, mas isso vai doer mais em mim do que nela. Na criança. Deixa eu ler o que Hebreus fala do assunto, né? Hebreus 12:11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. E não é. Nem para quem executa. Você acha que o pai gosta de estar disciplinando e ver o filho chorando? Não gosta. A mãe, então, né? Não gosta. E nem para a criança. Ela não acha gostoso. Meu pai está me batendo. Minha mãe está me batendo. Não gosta, né? Me disciplinando. Mas sim de tristeza. Então, momentaneamente, o processo de disciplina é um processo doloroso. Para pai, mãe que está executando e para a criança. Mas olha o que é importante do processo. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, o benefício da disciplina é de longo prazo, não é naquele momento específico. O processo de disciplina, ele é um processo de longo prazo. A sociedade atual ela é muito imediatista, ela quer que tem uma pílula da obediência, se tivesse eles estavam comprando. Né? Mas não é. Então, assim, eu estou trazendo esse ponto aqui do conflito emocional porque muitas vezes, principalmente a mãe, no começo, né? Depois ela pega rápido, mas o começo para a mãe, principalmente a mãe de primeira viagem, é mais difícil. Tá? Ela quer postergar ao máximo, procrastinar ao máximo a disciplina. E para mim, a minha visão aqui na hora que a criança, você fala não, ela entendeu ou não, ela olha para você, olha de volta e vai engatinhando, andando, sei lá, do jeito que ela vai, para fazer, já é o momento de você começar a tratar. Não pode deixar, tá? Outro desafio que eu vejo muito, né?
Isso serve para pais, normalmente quando volta ao trabalho, o pai está cansado, está trabalhando, está ocupado, e não quer exercer disciplina. Pais e mães, acaba deixando porque está cansado, porque o processo de disciplina às vezes é longo. Você vai disciplinar, a criança vai chorar, você tem que esperar ela acalmar, para depois ter o processo de conversa, depois entender qual foi o motivo, depois mostrar o exemplo bíblico que trata aquele assunto, para só depois fazer oração. Isso aqui é tempo. Às vezes você está fazendo alguma coisa e aconteceu, mas você tem que parar. Estou cansado, tem que parar. Esse é o sacrifício que a gente tem que fazer. Tá? Então, eu sei que é um desafio, mas a disciplina ela exige constância. Se você está... Hoje eu disciplino, amanhã eu não disciplino, a criança fica meio sem referência. Agora eu vou falar um pouquinho para avós aqui, Opiniões externas. Avós. Muitas vezes os pais querem fazer o processo e vem o avô. Não, mas está muito rigoroso com esse limite. Não, mas você vai disciplinar fisicamente? Não, pera aí. Quando ele era pai, seguia firme. Agora quando vira avó, muda. Aqui eu não estou só limitando a opiniões externas de avós, mas aproveitando que a gente tem alguns aqui, dá o recado. A gente tem que apoiar nossos filhos a disciplinar nossos netos, entendendo que isso é um processo importante para os nossos netos. Então tem que tomar cuidado com o coração mole de avô, de querer blindar e preservar o filho do que ele precisa. Então, mas assim, e não é só a avó, tá? A opinião externa, o que o vizinho vai pensar, Então, essa questão, o que a professora da escola, ou às vezes, será que tem alguma componente legal nesse processo? Às vezes tem alguma dúvida sobre isso. Então, a gente está preocupado com a parte externa, e às vezes a gente cessa de fazer disciplina por causa de uma opinião externa. Então, isso é um desafio, a gente tem que lidar com isso. O senhor, agora eu vou falar. Mas, por outro lado, não é em defesa dos avós aqui, mas, por outro lado, os filhos também têm que dar ouvidos aos avós, porque a gente já criou nossos filhos. E não são todos os avós que têm esse comportamento de proteger os netos. Mas a gente também tem experiência de falar, está na hora de você disciplinar. Veja bem o que a palavra de Deus fala, porque tem os dois lados. Então é importante também, porque hoje os nossos filhos estão dando mais ouvidos à internet, a pessoas influenciadoras, do que as experiências que eles têm na própria casa. Então é importante também esse viés de estar ouvindo. Bem lembrado, as mulheres jovens, os filhos, ouvir os mais velhos, principalmente os pais, com certeza. É que eu estava trazendo aqui no ponto ao contrário, que é tentar não mostrar para o filho, filho, você está pegando leve aí, se você está evitando a disciplina. Então aí os pais, mas normalmente é o contrário. Os avós têm que agir dentro dos princípios bíblicos, identificando, seja permitindo e incentivando a disciplina justa, apoiada em princípio bíblico, e se retendo de falar coisas que não estão na Bíblia. Você falar para não disciplinar, você está indo contra o princípio bíblico. Por amor, a motivação é sempre amor, às vezes amor à criança, aquele carinho que tem de avô para neto. Mas o respeito dos avós tem que ser as escrituras também. Então, seja falar para não bater em excesso, baseado no princípio bíblico, mas também como falar, incentivar e aconselhar e instruir como fazer o processo adequado na Bíblia. Porque às vezes não é só influência de YouTube e essas coisas, mas você tem um meio social do mundo e nessa fase acaba tendo essa influência social, talvez não tanto ligada à internet, mas ao próprio convívio social. Você estimulá-los a buscar, os filhos a buscar orientação bíblica sobre isso. Correto. Obrigado pela contribuição. Mais desafios. Muitas vezes a gente está disciplinando pela motivação errada, Se o foco da disciplina, ele tem que estar no bem-estar da criança. Mas em muitas situações, a motivação da disciplina é egoísta, que é o caso que eu estava falando, um dos exemplos, que é a criancice. Você vai lá e disciplina a criança
Você queria que ela ficasse quieta, que ela não brincasse, mas ela é criança, ela vai brincar. E se não tinha uma proibição explícita que ela não podia brincar, e você vai lá e disciplina a criança. Por que você está fazendo isso? É pro bem dela ou porque você queria que ela... né? Então tem algumas questões aqui. Então a gente tem que olhar o nosso coração como pais e entender, cara, eu vou disciplinar. Estou com a motivação correta? Se não tiver, respira. Respira e segura. Aqui tem a outra parte, a forma errada. Né? Descontrole. Você está tão nervoso lá na hora que a criança fez a determinada situação, então você está descontrolado, irada. Você está fazendo da forma errada, em excesso, que nem foi dito aqui. Então, esse processo todo aqui, a gente tem que tomar muito cuidado. Tá? Então, é um desafio para a gente na hora de aplicar a disciplina, porque se a gente vai de maneira descontrolada, ou com excessos, né? Ou com ira, a gente está dando vazão ao nosso próprio pecado e, em vez da disciplina ser um processo de restauração para a criança, vai ser um processo de rebeldia. E a gente vai lá para o versículo original de Provérbios, né? Que é para a gente não não irritar os filhos. Uma disciplina assim, ela irrita. Tá? Que não é uma disciplina que está pautada pelo amor, mas pelo controle, pela ira e pelo excesso. Então tem que tomar muito cuidado aqui. Se você perceber que está alterado, não discipline. Espera um pouquinho, respira, toma água, aí depois você volta. Ou então chama o outro cônjuge. Se você que está muito alterado, chama o marido, chama a esposa, fala, vem você. Eu não estou em condições no momento. Uma das coisas mais desafiadoras que nós aprendemos logo que a gente estava com os filhos pequenos foi exatamente isso, disciplinar depois que passa a ira. Porque aí é muito difícil. Porque aí você de fato vai estar disciplinando. E isso foi transformador, mas foi muito difícil. Você deixar no momento adequado e estar corrigindo os seus filhos. Por isso que eu coloquei como desafio, né? Aí tem técnicas, vai lá tomar água, sai dar uma volta, chama o marido, chama a esposa, se tiver acesso ali no momento. Outro ponto é o momento errado, tá? Às vezes fazer disciplina pública que humilha, então isso aí gera ira da criança. A disciplina é um processo pai e filho, mãe e filho, ali na hora. Outro processo que é bastante danoso tem a inconstância. É igual você vai no médico, faz a prescrição, aí você toma o antibiótico hoje, amanhã você não toma, depois amanhã você toma de novo. Os resultados não vão ser os satisfatórios. Né? A disciplina bíblica ela exige persistência e constância. Então a gente tem que se disciplinar para aplicar a disciplina de maneira constante. Teve rebeldia, tem que ter disciplina. É 1 para 1. Uma de rebeldia, uma disciplina. Não pode deixar passar. Isso é muito difícil também. Porque a nossa natureza pecaminosa, a gente quer relevar alguma. Isso, a criança, ela é muito esperta. Ela vai testar os limites que a gente dá para ela. Se ela perceber que tem pecado não tratado, esse pecado vai florescer ali. Um outro desafio que a gente observa com bastante frequência também, é a rejeição. Muitas mães, principalmente, ela tem medo de que, porque ela vai disciplinar a criança, que é um ato, vamos falar, que nem Hebreus falou, né, que não é agradável no momento, da criança ficar magoada, rejeitar. Tem muita mãe que tem esse sentimento. Então, é importante que no processo de disciplina, a criança entenda que a disciplina é para o amor dela, para a proteção dela e para o bem dela. Quando isso é devidamente comunicado para a criança, esse medo que a mãe às vezes tem de entrar na disciplina, de ser rejeitada, esse medo ela vai embora, porque a criança ela entende. A criança é muito mais esperta do que a gente muitas vezes acha. Ela capta rapidamente. Tá? Vamos ver. E uma ilustração que a gente sempre fez, e minha esposa faz isso muito, inclusive na própria sala de EBD com as crianças pequenas, quando ela está abordando esse tema, é usar o exemplo da ovelha, do Salmo 23. Né? Da vara e do cajado. A ovelha está querendo sair do caminho, vem lá o pastor e dá um petelequinho para ela voltar. Não é para machucar a ovelha, é por amor, porque senão ela pode cair. Então, essa ilustração que minha esposa costuma usar bastante é uma ilustração que para os nossos filhos funcionou bem. Que é mostrar que é por amor. Um exemplo do Salmo 23 da ovelhinha, que ela é cega, assim, não enxerga direito, é meio míope, né? Então, se o pastor está lá para protegê-la e ela vai sair, está usando a vara para jogar do lado. Se está querendo sair do outro lado, você pega para o pescoço.
volta para cá. E é esse o nosso papel. Então, o que a gente está vendo que ela está saindo, que se ela continuar vai ser pior para ela. Então, a gente usa essa analogia e isso trata bem, que daí a criança ela sabe, ela aprende, tá? Ela aprende que aquele processo, ela não está gostando no momento, mas ela sabe que é para o bem dela no longo prazo. Que vai produzir os frutos que a gente viu em Hebreus. Bom, eu apresentei uma lista aqui, que ela está longe de ser uma lista exaustiva, de desafios que a gente tem no processo de disciplina. Eu trouxe uma pergunta aqui, caso alguém queira expressar, baseado na sua experiência, na sua dificuldade atual, se alguém tem algum desafio, né, adicional a esses aqui. Mas para tratar isso aqui, o fórum é aquele que eu falei antes. Palavra de Deus, buscar recursos e participar dos grupos, que daí vai ter caso específico. Como é que é para o meu filho, que está com essa característica, nessa idade? Aí vai ter tratamentos adequados. Agora eu abro para vocês. Se alguém tem alguma dúvida, algum ponto, algum outro desafio. Um desafio, desculpa. Vou falar. Eu ia assim, dividir com todo mundo e sobre os milhões, outros tipos de disciplina não ser a física. Por exemplo, a minha filha mais velha, a disciplina física, ela não lida muito bem, ela não entende. A mais nova já entende muito bem os limites da disciplina física. A mais velha não. Então, a gente já percebeu, por exemplo, assim, às vezes quando a gente faz filho hoje, você vai ficar 2 dias sem alguma coisa que ela gosta, ela já sente muito mais, tipo assim, poxa, eu errei, assim, você percebe que ela muda o comportamento, que ela perdeu algo que ela gosta. Como eu falei, o processo de disciplina ele varia ao longo da maturidade e da idade da criança. Né? 4 anos. Então, aí, assim, a disciplina tem várias formas de você aplicar. Pode colocar castigo. A questão é que a disciplina física, ela também faz parte. Ela faz parte, vamos falar assim, do arsenal que você vai ter de usar. Você pode tirar coisa, porque você que vai definir a penalidade, na realidade. Quando você define o limite, Deus, quando ele chegou lá para Adão, ele falou, olha, se você fizer isso, no mesmo, ele não falou só, não faça isso. E deixou em aberto a penalidade. Ele definiu, se você fizer isso, você vai acontecer tal coisa. Você vai morrer. Então, quando você estiver estabelecendo um limite para sua filha, por exemplo, se você já entende que para ela essa penalidade ela funciona, você pode aplicá-la sem problema nenhum. A Bíblia não restringe a aplicação de outras. O meu ponto aqui era mais trazer que a disciplina física faz parte do arsenal que você vai usar como instrumento. Porque no mundo, normalmente, eles consideram as outras. É um incentivo, olha, vou te dar alguma coisa se você fizer. Né? Ou o castigo, a santagem lá. Né? Mas você pode usar isso também, mas vai depender da sabedoria do pai a lidar com a questão. E, de novo, né? Quando a gente fala de sabedoria, você tem que buscar a Deus. Mas faz parte do arsenal. Muito, muito legal. Mais algum ponto? Então, a questão da Bíblia ensinar da obediência imediata, né? Para uma criança de 4 anos, é difícil, né, você, a todo momento, aplicar a disciplina imediata, eu acho, sabe? Porque, às vezes, você tem que falar mesmo 2, 3 vezes. Eu fico nesse dilema, sabe? Quando que passa a valer? Que idade passa a valer esse negócio da... Falou uma vez, tem que obedecer, entendeu? Na minha opinião, tem que valer desde pequeno. Porque se a gente está tolerando a indisciplina, eu estou tolerando a rebeldia dela. Eu entendo, aí volta naquela questão do cansaço, né? O processo de disciplina, ele é um processo cansativo, por isso que você está se poupando, né? E de alguma forma tentando poupar a criança. Mas eu acho que quando ela decidiu a rebeldia, a gente não pode ser leniente com a rebeldia da criança. E aí você vai diminuir as incidências. Provavelmente, vamos pensar o seguinte, fazendo analogia aqui com remédio. Você está com uma doença. Se você for firme e seguir o tratamento há 1 semana, 2 semanas, depois desse período, que pode ter sido bem cansativo, os frutos vão ser bem relevantes. Porque a criança viu a constância e entendeu aquilo. Se ela fica, a doença vai e volta, porque a gente é mais leniente, esse processo pode prolongar muito mais tempo. E, de certa forma, a criança pode ganhar de você. Ela continuar desobediente. Entendeu? Então é meio complexo a gente ser leniente com o pecado. A instrução bíblica desobedeceu no sentido de rebeldia, você deu uma instrução clara, não é para fazer isso. Ela olha para você e faz,
Tem que ser na hora. Você está falando que tem que ser na hora da disciplina, lembra? Que a criança vai ficar tentando o tempo todo. Então, acho que é isso que você está querendo dizer, né? Porque mesmo que a condução, a instrução é o tempo todo, até que vai diminuindo a frequência da... Não, eu entendi que o ponto dele é o contar até 3. É o contar até 3, entendeu? Então, a criança desobedeceu, você viu. Ah, mas isso aí é normal, cara. Mas a disciplina é isso aí mesmo. É muitas vezes durante o dia. E tem fases, que não falei, tem fases que a desobediência, a criança está testando mais. Aí você tem que ser firme ali. Vai cansar? Vai cansar. Garanto pra você. Mas a firmeza é que vai definir quão rápido vai passar por essa fase. Eu entendo também que, independente da idade, a instrução que vai te ajudar nesse processo. Meu filho tem 2 anos. 2 anos é pequeno, mas ele já entendeu que é uma vez só. Porque a gente fica nessa instrução, filho. Obediência é imediata, então eu só vou falar uma vez. Aí ele vai e faz, eu tô te dando essa instrução. Você entendeu? Qual é a instrução? Aí eu vejo se ele entendeu. Ele responde. Entendi que não é pra fazer isso. Ok, você já tem instrução, então se você fazer, você já sabe. Ok? Aí ele vai e faz, né? Daí você vai ser disciplinado. Ele é disciplinado. Então assim, não posso dizer que ele entende super, que é só uma vez ele vai obedecer. Não, mas ele entende o princípio de que é só uma vez se eu tenho que falar mais de uma vez, você já desobedeceu. E é uma coisa que ele repete, né? A disciplina é imediata. Lá na frente vai fazer mais sentido, mas acho que desde sempre você já pode dar a instrução e aplicar. Acho que é interessante também, eu era muito afoito em disciplinar a primeira filha, né? E às vezes você não dava a chance deles completarem o erro deles. Porque você cai no problema de clareza para eles, de entendimento seu de que eles erraram. E às vezes é importante você dar um prazo para que se concretize você dá a chance dele errar, entendeu? Não, erra aí, porque você vai errar claramente e eu vou te disciplinar. Porque quando você às vezes quer ser muito afoito em não, preciso disciplinar e tal, às vezes você disciplina coisa que, tipo, era a tentativa, ou talvez nem fosse a tentativa de alguma coisa, você começa a monitorar, entendeu? E o intuito não é você ficar monitorando para não errar. O intuito é deixa errar para você disciplinar, porque a disciplina faz trabalho, não é a sua ameaça, ou eu disciplinei várias vezes quando ele fez isso. Não, é ele entender esse prejuízo moral que ele tem quando ele comete um erro moral, por exemplo, alguma coisa assim. Então é interessante, às vezes dá tempo para que as coisas se concretizem claramente e a disciplina tem um efeito bem claro de, isso foi evidentemente uma desobediência. Bom ponto, que é a gente talvez ser precipitado, né? Talvez eu colocar um ponto aqui para o próximo curso. A precipitação, muitas vezes a gente nem ouviu tudo, porque às vezes a criança estava pensando outra coisa, né? Então, às vezes você precisa de um esclarecimento. Será que isso realmente aconteceu, o que eu achei que aconteceu? Deixa eu entender direito, como é que foi o caso. Isso é importante, então a gente tem que tomar cuidado com a precipitação na hora da disciplina. Tem que ter clareza que houve uma rebeldia para só depois... vamos colocar os fatos na mesa. Eu já cometi esse pecado algumas vezes também. De estar precipitado, aí na hora que eu vou apurar todo o cenário, eu vi, então não foi bem assim, que nem eu tinha entendido que tinha sido. E aí tem que ir lá voltar e tratar o assunto com a criança. Mais um ponto? É interessante que a gente olha para elas e às vezes se vê, né? No seguinte sentido, né? A minha filha, às vezes, ela faz o balanço do dia à noite, né? Ela fala, papai, mamãe, aquela hora você me corrigiu porque eu fiz errado, assim, assado. Ou ela lembra de um evento passado, sabe? E ela conta, né? Então é legal ver que ela aprendeu, né? Mas vai repetir, eu vou ter que fazer de novo, né?
E às vezes eu falo, poxa, isso acontece comigo também, né? Tem coisas que eu preciso melhorar e ainda não melhorei, né? É isso aí. Então vamos orar. Pai, te agradeço por essa oportunidade essa manhã, da gente estar estudando um pouco a sua palavra, com esse assunto tão importante, ó Pai, que é da família e da criação de filhos, e da importância que a gente tem de ter limites e impor limites para as crianças e elas aprenderem com eles, ó Pai. Te peço que o Senhor venha dar sabedoria a cada pai e mãe que estão aqui, para que possam exercitar a disciplina de uma forma bíblica e amorosa com seus filhos, ó Pai. E que os frutos possam ser colhidos com uma geração que te ama e te respeite, ó Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.